Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para comentar os resultados que saíram aí da Camil, abrindo essa temporada, né, de balanço. No caso da Camil, terceiro trimestre de 2019, isso porque eles têm um ano fiscal diferente, mas seria meio que o representativo ali do último período do ano passado, mais ou menos o que seria o quarto trimestre de 2019, né? O resultado, para a gente já começar, né? O resultado foi medíocre, o que era esperado e já vinha já justamente casado com a tese da gente falar que o resultado era continuamente medíocre, que isso trazia uma consistência ali que permitia a gente ter uma previsibilidade para onde é que o resultado, novamente, não decepciona, tá? Algumas melhoras, algumas pioras, então aquela melhora gradativa, acompanhando ali a economia que está numa recuperação lenta. Só que somado a isso, algumas diferenças, então primeiramente a mudança no patamar do preço do ativo, que teve uma subida forte, e os pontos de observação das contas ali, do balanço, da estrutura financeira da empresa, com algum tensionamento em algumas áreas, e eu estou falando especificamente de fluxo de caixa e alavancagem, tá? E aí eu vou explorar isso mais para frente. De qualquer forma, isso daí fez com que eu tivesse uma mudança de posicionamento, inclusive exposta lá no Instagram, quando eu zerei posição, passou ali da faixa dos 9 alguma coisa, eu zerei posição, tá? Então eu estou sem posição nenhuma no papel, é mais aqui uma análise mesmo do porquê que aconteceu isso e do para onde que vai daqui para frente, né? Quem quiser acompanhar a evolução da tese, ou como é que eu estava até agora, aqui embaixo na descrição do vídeo você encontra ali vídeo a vídeo do que eu fiz de análise desde o terceiro trimestre de 2018, né? O terceiro trimestre de 2018 que seria para eles lá o quarto trimestre de 2019. Então aqui embaixo você encontra na descrição do vídeo, só rolar a tela para baixo. A gente já começa fazendo um due diligence, tá? Então, due diligence, na verdade, nada mais é do que a gente fazer ali, passar pelas contas para entender o que aconteceu, o que tem de diferente. Então, resultados dentro do padrão, como falado, está muito afetado pela recuperação gradual e lenta da economia brasileira. A gente vê ali, só para lembrar, as informações todas ajustadas, tá? Quando se refere ao comparativo com o terceiro trimestre de 2018, porque no terceiro trimestre de 2018 eles tiveram um efeito que entrou em outras receitas, que era pontual e não recorrente, que acaba melhorando violentamente o terceiro trimestre de 2018 e acaba piorando comparativamente o terceiro trimestre de 2019, o que não é o fato de fato o que a gente quer analisar. O que a gente quer analisar é justamente a evolução sem não recorrente dessa empresa, né? Para justamente entender como é que ela está operando. Quando a gente olha a receita líquida, 13,9% de crescimento versus year on year, né? Versus o terceiro trimestre de 2018. Isso daí em grande parte causado pela SLC Alimentos, tá? Mas não é negativo propriamente, porque quando a gente compara com o trimestre passado, o segundo trimestre de 2019, tem um crescimento de 18%, e ali já constava a SLC Alimentos comprada, então de fato teve uma melhoria, um aumento de volume aí que acabou refletindo num aumento de receita líquida que é super positivo, atingindo ali 1,44 bi, então um crescimento considerável, tá? Quando a gente passa para o EBITDA, daí sim, um pouquinho mais de nuance, 15,2% versus o terceiro trimestre de 2018 de crescimento, isso daí novamente com o terceiro trimestre de 2018 ajustado, 49,8% contra o segundo trimestre de 2019, então uma melhora considerável versus o trimestre passado. Quando a gente olha a margem, a gente entende um pouco mais de como é que isso fica em relação à operação, né? 9,2% de margem, que é uma melhoria considerável versus 7,3% de margem, estou falando, né? Do segundo trimestre de 2019, então versus o trimestre passado uma melhoria considerável, mas mais ou menos estacionado, tá com 0,1 ponto percentual de diferença do terceiro trimestre de 2018 ajustado, que está ali com 9,1% de margem, então bem casado com a operação no mesmo período no passado. Quando a gente olha o lucro líquido, aí sim, uma piora considerável, razoável, ali, né, de 7,9% versus o ajustado do terceiro trimestre de 2018, então tem aí uma piora na lucratividade, apesar de ter tido uma melhora quase estacionada ali no geração de caixa operacional. E quando a gente olha versus o segundo trimestre de 2019, que tinha sido um trimestre que estava ali com um pouquinho mais de pressão, 64,8% de crescimento no lucro, então uma melhoria considerável versus o trimestre passado. A margem em 4,6%, uma margem de lucro ali interessante para uma operação dessa, que opera mais com processamento de alimento, né? E versus 5,7% no terceiro trimestre de 2018, ou seja, uma margem consideravelmente maior no mesmo trimestre do ano passado, e 3,3% no trimestre anterior, que tinha de fato sido um trimestre mais pressionado, tá? Isso daí muito por reflexo da melhoria gradual, como falado já, então a gente vê o quê? Melhoria na receita líquida, especialmente quando comparado com o trimestre passado, que já tem ali um comparativo, porque já constava com a SLC, já contava com a SLC Alimentos.
uma equalização ali na margem EBITDA, quando a gente fala esse trimestre com o mesmo período do ano passado, e uma piora na rentabilidade também comparado com o mesmo período do ano passado, o que mostra aí que é um resultado não 100% positivo, mas também não negativo, aquela questão de gradativamente melhorando, se encontrando, né? Conseguindo agora mais ou menos querer repassar os preços de alguns produtos para o cliente final e por aí vai. Então a gente passa para os pontos de observação, tá? E aí, primeiramente, a alavancagem, 3,7 vezes, é um crescimento considerável versus 2,9 vezes do trimestre passado. E, mais ainda se a gente considerar essa linha de crescimento que estava em 2,2 vezes, e aí eu estou falando de dívida líquida sobre EBITDA no primeiro trimestre de 2019, então vem uma crescente aí, tá? Então a piora consistente. Não a vejo como um grande problema, custo de carregamento da dívida está barato e por aí vai, tá? A empresa tem ali espaço para crescer, não é propriamente um grande problema, já está começando a responder mesmo com a economia devagar. Mas a gente já vê o reflexo na parada da melhoria do resultado financeiro, como a gente pode ver no gráfico, tá? Que já era um ponto positivo e agora com esse crescimento mais agressivo de endividamento, aquilo ali começa a querer estacionar. Além disso, a relação caixa e disponibilidades versus o cronograma que ela tem de pagamento em 2020 não é mais tão positiva. Tá? No trimestre passado a gente tinha ali 95% do endividamento para um ano coberto pelo caixa, agora não, agora a gente tem 486,5 milhões de reais versus 800, em caixa, né, versus 828 milhões para o pagamento de 2020, o que dá mais ou menos 58%. Não é preocupante, mas é uma deterioração pequena aí na situação da empresa. E isso aí, somado a um fluxo de caixa operacional e livre negativo, tá? E o grande ponto aí que eu acho que vale a pena observar é que o terceiro trimestre de 2019, o terceiro trimestre geralmente é um momento em que a empresa gera caixa, em que a empresa tem esse retorno do caixa que foi investido na operação de volta para o caixa da empresa, preferencialmente maior, né, do que o que ela injetou na operação. E aí você pode falar, pô, Cassiano, mas no terceiro trimestre de 2018 não era assim. Sim, mas ali era por causa de uma questão pontual, tá, nos tributos a recuperar, onde aquilo ali acabou sugando o caixa através da variação do capital de giro, que acaba contando justamente no fluxo de caixa operacional. Então aquilo ali, se retirar esse evento pontual, a gente acaba vendo que ali também ia ter uma geração de caixa consideravelmente agressiva, tá? É pontual e não recorrente. Então, de fato, terceiro trimestre e o quarto trimestre são momentos em que a empresa usa justamente para gerar caixa. Então é negativo que tenha sido nesse ponto aqui negativo. Tá? De qualquer forma, por si só, essa melhoria gradual, devagar, e a pressão nos pontos de observação não são pontos que me fariam não investir no papel. O ponto é que assim, a gente teve junto a isso uma evolução do preço do ativo considerável. Tá? Em 11/10, no momento que eu fiz o último vídeo analisando o segundo trimestre de 2019, o preço estava em aproximadamente 6,40. Agora o preço está entre 9,30 e 9,40, o que dá uma subida de aproximadamente 45%, 47%, o que é consideravelmente agressivo. Uma subida para a operação que está ficando um pouco mais pressionada nos pontos de observação e ainda está crescendo de forma muito gradual. Tá? Então, para mim, fazia sentido nos 6, 7 reais, tá? Para justamente o catch and release. Quem não entende o que é, no vídeo passado está bem explicado, nos outros vídeos aqui embaixo está bem explicado. Tá? Eu zerei as posições, não tenho mais interesse, e muito mais por uma questão de custo de oportunidade. Tem outros ativos que merecem minha atenção mais do que esse daqui nesse momento, e aí a gente vai vendo justamente essa análise sendo feita, passada por aqui à medida que vai decorrendo aí a temporada de balanço, e também nas lives de segunda-feira, no Instagram, estou sempre lá, tá? Então, assim, dúvida, eu estou sempre no Instagram, @investircomsim, é só ir lá falar comigo, eu respondo, sempre boto lá as operações que eu estou fazendo durante o dia. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe, e até a próxima análise.